Olá, este é o Big Data Vênia, o podcast de Direito e Tecnologia do Jota e CTS da FGV Direito Rio. Eu sou o Iago Bolívar e hoje vamos discutir o ataque virtual que paralisou o STJ. Se a segunda corte mais importante do país foi alvo de um ataque, quem está seguro? O que isso significa para os outros tribunais, a confiança no sistema jurídico e a segurança das eleições que são organizadas pelo TSE? Para discutir esses temas estão conosco Bianca Kremer, coordenadora acadêmica do Instituto Daneman Simpson, professora do Instituto Infinet e da Universidade Federal Fluminense. Também está conosco Karine Santos, formada em Matemática Aplicada, mestranda no Departamento de Informática da PUC-Rio e pesquisadora do CTS. Como sempre, está conosco o nosso co-host, Ivar Hartmann, coordenador do CTS. E começamos hoje com um convidado especial, Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota e apresentador do nosso Irmão Mais Velho, o podcast sem precedentes aqui do Jota. Recondo, vamos começando com você. O que é que só você viu? O que aconteceu no STJ? Porque até hoje a gente não sabe. Semana passada se falou no hacker, depois no ransomware, disseram que ia voltar segunda-feira e não voltou. O que você sabe e o que se sabe sobre esse ataque? Bom, gente, obrigado pelo convite para participar. Semana em que isso aconteceu, no dia em que isso aconteceu, nos deu bastante trabalho também para compreender o que tinha se passado e, na verdade, conversando com os ministros do STJ, alguns deles também se perguntam por que existe, obviamente, né, os ministros do STJ não são uns aficionados por informática, então isso para eles também foi uma novidade. O que mais se fazia no STJ naquele momento era um pouco de estupefação, evidentemente, com o que aconteceu, um certo receio de que os processos tivessem sido expostos ou então deletados ou sumissem, fossem sequestrados e levados para algum lugar incerto. E também houve a proliferação de memes entre os próprios ministros do STJ. Mas o que aconteceu de objetivo foi, pelo relato que esses ministros do STJ fazem, no dia em que estava tendo uma sessão normal, dia de sessão de turma, o sistema começou a falhar. E, em vez do pessoal da informática travar tudo, fechar a porta da sala e falar, o que está acontecendo, vamos aumentar a segurança, eles tentaram reestabelecer o sistema, mantê-lo funcionando normalmente, para não prejudicar o julgamento das turmas. E nisso, o ataque, pelo jeito, foi se ampliando. A gente ainda não tem acesso a todas as informações, ainda há uma investigação em curso sobre isso, mas um dos ministros disse que esse foi um dos problemas. Era preciso parar tudo ali, fechar as portas, tirar tudo da tomada e ver se conseguia conter o ataque. No dia seguinte ao ataque, Iago, aí sim a coisa começou a ficar esquisita. Tanto que os chefes de gabinete e os assessores foram comunicados de que deveriam parar absolutamente tudo o que estivessem fazendo, tirar tudo da tomada, todos os computadores da tomada, e simplesmente o tribunal parou por completo, e eles, de fato, não sabiam ainda o que estava acontecendo. Isso foi que dia da semana, Recondo? Isso foi... Deixa eu ver que dia que foi da semana. Foi dia 5 de novembro. 5 de novembro caiu que dia? Foi uma quarta-feira? Acho que foi uma quarta-feira, não foi isso? Foi quinta. Foi quinta. Quinta-feira. Pois é, e nisso, a gente tentando entender o que tinha acontecido, houve divulgação das notícias de que os processos teriam sido, todos eles, criptografados e o STJ não teria mais acesso enquanto não houvesse pagamento de um resgate. Aí o que aconteceu? O Exército e a Marinha, pessoal especializado em ataque cibernético do Exército e da Marinha, foi parar no STJ de manhã cedo. A Polícia Federal fez buscas, não busca e apreensão tradicional, né, mas entrou no sistema para tentar detectar de onde vinha o ataque e passou praticamente de 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde colhendo informações para tentar identificar quem foi o responsável. E, ao mesmo tempo, o tribunal acionou a Microsoft, que é quem presta serviço para o STJ, para tentar restabelecer o sistema. E aí o que a gente percebeu, conversando com esses ministros e com os chefes de gabinete que tem ali que dar satisfação para os ministros e também colocar o sistema de volta, né? Ou pelo menos fazer com que o gabinete funcione, mas a impressão que eles têm, a informação que eles tiveram é que é como se os processos tivessem sido não sequestrados, é como se o hacker não tivesse tido acesso a essas informações, mas ele simplesmente pegou todos os processos, fechou no armário e trancou a porta.
e falou, daqui vocês não conseguem, vocês só conseguem ter a chave se vocês pagarem o tal do resgate. Mas, no final das contas, a informação do próprio tribunal é de que os processos estavam salvos na nuvem e, portanto, foi possível recompor todas essas informações. Agora a gente está gravando o programa e, nesse momento, os assessores dizem que estão tendo acesso a absolutamente tudo normalmente, todos os processos sem nenhum problema. E o tribunal voltaria... Eles tinham dito que voltaria segunda, que estaria tudo normal, e até hoje, nós estamos gravando na quinta, também não está. Né? Mas houve uma cautela adicional, também pode ter tido um atraso, evidentemente, na recomposição dos processos, né? Mas houve, da parte de alguns ministros, a defesa de que se esperasse, porque o ataque foi pesado, não se tergiversasse, não tentasse esconder a gravidade do negócio e falasse, vamos voltar quando tiver tudo estabelecido. Como eu disse, os assessores estão dizendo que estão tendo acesso normal aos processos, já estão despachando normalmente, mas as sessões voltam semana que vem e eles disseram que isso está garantido, voltam semana que vem. E o problema até agora, pelo menos a gente os ministros não tiveram informação ainda, o responsável pelo ataque ainda não foi identificado. Como você que foi acompanhando isso, conversando com os ministros, tentando apurar isso em tempo real, como você percebeu a preparação deles, a preparação como instituição e dos ministros para entender essa situação, para conseguir reagir a essa situação? Aparentemente, Iago, eles não tinham muita noção do que estava acontecendo, normal, né? Assim, primeiro, é um assunto difícil, não é um assunto simples para quem é do direito, apenas do direito. Eu me recordo, voltando um pouquinho no tempo, eu lembro que eu fui cobrir uma vez um julgamento numa das turmas do STJ, e era um julgamento sob pedido de danos morais por um usuário de computador que abriu o seu e-mail na frente da esposa e tinha um spam de, sei lá, propaganda de boate, dessas boates de prostituição e tal. E a mulher ficou indignada quando viu aquilo e falou, você está recebendo isso porque você se cadastrou em algum lugar. Era um spam, esse cara entrou com um processo judicial pedindo dano moral e os ministros não sabiam que era spam na época. Eles se perguntavam, mas o que é isso? Como é que recebe isso? Então, obviamente, tem uma dificuldade de alguns ministros de compreenderem o que está acontecendo. O pessoal da TI do STJ sempre foi tido como, o sistema do próprio STJ sempre foi tido como um dos mais simples de execução e mais bem preparados, o tribunal como muito bem preparado para lidar com os problemas internos, né? Funcionamento, processo judicial eletrônico, tudo ali, pelo que nós ouvimos, era um dos melhores tribunais inclusive para os advogados trabalharem. Mas aí, na hora que entra um ataque como esse, eu não sei nem se o Supremo está preparado. Eu duvido que o Supremo estivesse preparado. Eu me recordo aqui, vocês se lembram quando vazou a delação do Odebrecht para o Jornal Estado de São Paulo? O Jornal Estado de São Paulo deu na capa a delação do Odebrecht e tudo que tinha lá, e ninguém tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Como o jornalista, o Breno Pires, teve acesso àquilo? O sistema do Supremo tinha um buraco, mas tão gigantesco que era possível ver pedidos de busca e apreensão antes de a Polícia Federal ter acesso a eles. Eu conheço advogados que falaram, olha, eu já tinha visto, obviamente não era do interesse dessa pessoa, mas ele falou, era possível ver, pela forma como os ministros decidiam e por essa brecha no sistema, processos que estavam em segredo. Então, se o STJ, que é um dos mais preparados nesse sentido, sofreu um ataque desse, penso eu, o Supremo estaria também absolutamente passível de um ataque tal qual que aconteceu na STJ. E, de fato, assim, os ministros não sabiam exatamente, e desde o início não se sabia, a priori, se os ministros teriam acesso aos processos novamente, né? O que aconteceria? E aí, quando a Microsoft foi acionada, e aí o presidente foi pedindo informações da TI para passar para os colegas, aí se viu que os processos estavam salvos, ao contrário das primeiras informações que saíram na imprensa, os processos estavam intactos, e o que teria havido seria o ataque a uma das máquinas do tribunal, e a partir dessa máquina passou-se a entrar em outros computadores.
E aí isso é Falou-se em 1.200 computadores, né? E Exatamente, esses computadores exatamente. realmente estariam travados, mas esses processos estão na nuvem. Exatamente, exatamente. Eles estão na nuvem, então podem ser recuperados. E essas máquinas atacadas, aí é um outro problema, né? E teria entrado por uma máquina, e aí a partir daí entrou na rede, e aí foi buscando informações dessas outras máquinas. E esses computadores, inclusive, teriam tido backup apagado também. Mas o mais importante, obviamente, no STJ, são os processos. E aí eu me recordo que quando houve a licitação para a contratação de espaço na nuvem, para a colocação desses processos, ninguém havia entendido muito bem no STJ, e sempre tem no STJ, como nos outros tribunais, uma dúvida, sempre paira uma dúvida sobre regularidade nessas licitações que tem informática envolvida. Sempre tem uma desconfiança, se isso é importante ou não é, se isso é mais seguro ou não é, e agora a gente vê que a colocação dos processos na nuvem acabou gerando uma segurança maior para o tribunal. Bem, eu acho que só aí nós temos tema aqui para 4 podcasts, pelo menos, mas vamos tentar destrinchar um pouco isso que você contou para a gente com a ajuda da Kaline, da Bianca, do Ivar, ver o que aconteceu e quais as consequências disso. Eu queria começar perguntando para a Kaline, no primeiro momento, enfim, assim como os ministros do Supremo não entendem muito de tecnologia, os jornalistas, incluindo eu, também não entendem tanto. Então, na hora que começou a notícia, o STJ foi paralisado, começou a notícia de que, bem, houve um ataque hacker. Não dá a impressão de que alguém invadiu o sistema, tomou conta do sistema do STJ por fora, pegando alguma porta de vulnerabilidade, e o ransomware não é exatamente isso. O que a gente sabe hoje é que parece que foi um ataque de ransomware, eles criptografaram os arquivos, mas isso é feito de outra forma, tem que ter mais uma forma de phishing, né? Você pode explicar para a gente como funciona isso e o que provavelmente aconteceu ali no STJ, dentro do que a gente sabe, Kaline? Até onde eu sei sobre ataques e ransomware, é o que foi falado antes. Começa em uma máquina, em acesso em pelo menos um lugar, e a partir dessa primeira máquina física mesmo, você pode encontrar outras máquinas e ir tomando conta desses processos e começar a criptografar eles. Eu acredito que assim que eles tivessem a segurança de que eles conseguiram criptografar os processos e tinham isso seguros consigo, que eles realmente conseguiram, tem como travar as máquinas, por exemplo. E aí teria a noção real assim de que teria algo acontecendo. Isso não necessariamente se dá com acesso físico, não é? Essa foi uma das dúvidas que houve no dia. Se tinha sido um acesso físico de um hacker ao sistema, ou se isso teria se dado, por exemplo, por um e-mail que vai com algum link malicioso, a pessoa executa. É dessa forma. Não necessariamente houve um acesso físico e não necessariamente houve uma invasão de uma porta. Talvez essa porta tenha sido aberta por dentro. Sim. Essa porta provavelmente foi aberta por dentro. É bem difícil ter como acessar apenas com, por exemplo, links de sites ou FTPs, que são sites de compartilhamento de dados que, por vezes, usam para compartilhar dados maiores. Esse é um FTP, que seria um tipo de comunicação. Por exemplo, eu consigo entrar num FTP, um site de dados de alguns tribunais do Brasil. Mas isso não quer dizer que eu vá conseguir entrar no tribunal e conseguir pegar todas as informações do tribunal. Mas a forma mais comum disso acontecer é uma porta de dentro, é um link que não foi conferido, ou uma senha que poderia ser adivinhada com pouco tempo processual, porque o tempo, em tese, é tentativa e erro. Você pode testar com uma senha, saber o tamanho dela, e eles poderiam fazer um teste de tentativa e erro para conseguir acertar uma senha ou coisa do tipo. Falta de verificação dupla. Então, essas coisas que hoje em dia a gente sempre escuta que é importante levar isso a sério, mas eu acredito que, como servidor público, você acredite que você está num ambiente minimamente seguro e que talvez aquela sua senha de 6 dígitos que você usa para tudo dê para funcionar ali também. E por muitas vezes não é esse o caso. Então, provavelmente foi algum caso.
Você me permite um comentário em cima do que a Kaline está falando? E é Claro. exatamente isso que eu ouvi, Kaline, de um ministro do STJ. Eu não sei que tipo de investigação foi feita, mas esse ministro, conversando com agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, quando ele foi fazer, estava coordenando uma operação, ele disse que o sistema realmente é bastante frágil. Você mencionou exatamente isso, que os servidores dos tribunais acham que a sua senha pode servir para tudo e que ele está seguro ali. E disse esse ministro que a Polícia Federal, numa determinada investigação, num convênio que fez com o tribunal, disse-me ele com o Supremo, identificou que pelo menos 200 servidores usavam a mesma senha do sistema interno do Supremo para a senha do site de compra na internet. E ele falou, isso daí é uma enorme fragilidade e é bastante provável que tenha uma fragilidade, uma porta aberta por esse caminho aí que você mesmo mencionou. O uso de senha compartilhada tanto no sistema interno quanto para uma compra que o cara faz na internet, usa a mesma senha e pronto. Está ali o caminho para alguém entrar. Quebrar lá o e-commerce do que o STJ, né? Você quebra o e-commerce, entra com a senha no STJ. Uma dúvida, Kaline. Ok, eu abro uma porta por dentro, eu clico num link malicioso, abro uma porta por dentro, mas a partir desse momento, qual é a possibilidade de ter containers dentro do sistema interno para que uma brecha não faça com que todo o sistema caia? Parece que talvez aí tenha sido a falha principal. A falha eu com certeza tem containers que possam tentar evitar isso, mas a falha é muito difícil você identificar alguém que entrou com um link malicioso do que alguém que só estava entrando, no sistema. Existe um rastro que a pessoa deixa, e que aí você pode fazer a comparação de essa porta, geralmente a pessoa não vai para esses lugares aqui, ela não tenta ir para esses outros caminhos e buscar essas coisas e comparar com um histórico de busca dessa porta. Teria como fazer isso, mas o sistema, eu não sei como tem sido o sistema de container do STJ para fazer isso, mas eu acho que é um pouco mais complicado de identificar o malicioso da pessoa que só estava procurando. Deixa eu só fazer um comentário, Iago, em relação a essa coisa de qual que pode ser o nível de segurança que criar esses containers, essa compartimentalização pode dar, se a gente está falando de um ataque, como a gente comentou aqui, né, onde ele não foi nem tecnicamente forçado, porque, na verdade, teve um acesso a uma conta, e aí, usando essa conta, a pessoa começou o ataque. Eu li, aqui a gente está numa situação de muito pouca informação sobre o que efetivamente aconteceu, como o Recondo falou. É claro que o próprio STJ não pode sair dando grandes informações sobre tudo o que aconteceu por uma questão de segurança, ele precisa também manter certo sigilo sobre alguns elementos aqui, especialmente enquanto investiga. Então a gente está um pouco no escuro necessariamente, mas eu li de uma fonte razoavelmente confiável uma coisa que me parece plausível, que é o ataque começou graças ao acesso a uma conta com privilégio de administrador. Então, uma coisa é eu ter acesso, porque, né, a senha era muito simples, eu conseguia a senha e eu conseguia usar a conta de uma pessoa lá que é um servidor ou servidora do tribunal, que só despacha, que só trabalha num gabinete lá, faz esboço de decisão, enfim, mas que não trabalha na TI, por exemplo. Essa pessoa tem quase nada ou nada de privilégio de administrador dentro dos sistemas do tribunal. Mas a informação que eu tinha recebido é que a conta que tinha sido acessada era justamente uma conta com privilégio de administrador. Então, mesmo esforços de compartimentalização podem acabar não sendo suficiente se o nível de privilégio, né, de poder da conta a qual eu consegui acesso é muito alto. Isso pode frustrar mesmo tentativas ou mecanismos de compartimentalização desses que a Kaline estava explicando. Dentro disso, Ivar, já vou perguntar então para você como a gente pode ficar seguro em relação aos outros tribunais, ao STF, ou em relação a onde estão os nossos dados em outros lugares. O ministro Fux, o Recondo falou uma coisa interessante, né? Na hora que tudo caiu, chamaram a segurança do Exército e da Marinha. Parece que isso acendeu alguma luz na cabeça
do Fux, que além de presidente do STF, preside o CNJ, acendeu alguma luz de que, enfim, o Poder Judiciário talvez tivesse que se defender sozinho nessas horas, talvez tivesse cada tribunal por si, e falou da criação de um comitê de segurança nacional do Judiciário, envolvendo aí outras instituições, né, talvez para não ficar na mão de um órgão que, embora de Estado, seja comandado pelo Executivo. Então, Iago, e tem detalhe, CNJ que também foi alvo de ataque, mas que não prosperou. E lembrando que na primeira semana do ministro Fux na presidência do Supremo, o sistema do Supremo caiu. Na verdade, não se diz que foi ataque, diz que foi um erro interno, mas essa é a fragilidade. O Supremo também parou por um dia. Tiveram que suspender prazo processual por uma falha do sistema, seja de pessoal, porque não soube lidar com o sistema, seja por um problema realmente da informática, de informática. E aí me parece que tem essa questão de governança, não é? Ou seja, no momento que o judiciário for atacado, ele vai recorrer ao Exército? É esse o caminho, Ivar? Me parece que dentro da lógica pensada constitucionalmente para o Conselho Nacional de Justiça, essa é uma das responsabilidades e das tarefas do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o CNJ tem que ter a capacidade de auxiliar e até socorrer qualquer tribunal, incluindo o STJ, numa situação de um ataque assim. Ele tem que ter equipe para isso, tem que ter planejamento para isso, tem que ter estratégias traçadas com antecedência para isso e tem que ter recursos para poder fazer isso. Porque, assim como aconteceu com o STJ, como vocês mencionaram aqui, outros órgãos do judiciário parece que também foram objetos de ataque. O ataque pode ou não ser bem sucedido, mas se estão sendo objeto de ataque, é um cuidado, sinaliza a necessidade de um cuidado e de um investimento em segurança. Também não foram só órgãos do judiciário que foram objeto de ataque. Então, isso aponta para uma responsabilidade que me parece muito clara do CNJ. Acho que no futuro o ideal seria que o alarme e o pedido de socorro por parte do STJ não fosse para o Exército e fosse para o CNJ. Aparentemente, a gente viu aí uma falha quase institucional, né? Falta alguém nessa peça, né? Falta alguém a quem recorrer numa situação dessa. Aí, se é uma falha institucional ou não, é sempre uma avaliação muito subjetiva, né? Porque tu perguntou antes também sobre, assim, as pessoas, especialmente as partes dos processos, né? Podem se sentir seguras, assim, 100% seguras em relação a um ataque desse tipo, ninguém deve se sentir nunca. Nunca vai ser impossível de um ataque, não tem qualquer possibilidade de medida de recurso investido que o STJ, o próprio CNJ possa fazer, que vai tornar um ataque desses absolutamente impossível. Uma possibilidade sempre existe. É uma questão de graus, né? Então, é uma questão de graus, e é um trade-off. O quanto eu investi nisso, em segurança, para que tipo de ataque e que tipo de vulnerabilidade eu cobri. Eu acho que esse ataque, pelo que a gente ouviu até agora, enfim, a gente está sem muita informação necessária para fazer uma avaliação. Então, eu posso estar fazendo uma avaliação com informações que, eventualmente, depois a gente vai descobrir que são diferentes. Mas, da informação que a gente tem até agora, me parece que esse ataque não era tão mirabolante assim e não usou estratégias tão complexas e sofisticadas assim que seja razoável imaginar que o STJ e o CNJ estão totalmente incapazes de, nas suas próprias equipes e com seus próprios recursos, planejarem uma resposta e se defenderem. Eu acho que para chegar nesse ponto de realmente era esperado que fosse chamado o Exército, porque esse ataque não é esse nível de sofisticação no ataque daquilo que a gente ouviu até agora. Talvez até que se fosse esse nível de sofisticação do ataque, 4, 5 horas do Exército e da Marinha lá não já tivessem resolvido como eles disseram que resolveram, né? Eu queria perguntar agora para a Bianca, esse ataque aconteceu já na vigência da LGPD, já com a NPD instalada, e houve ali, possivelmente, o vazamento, a criptografia de dados pessoais de milhares de cidadãos, né? Quais são as responsabilidades do STJ face à LGPD? E a NPD pode ter algum papel nessa situação específica? Talvez fosse aí a primeira prova de fogo, tanto da LGPD quanto da NPD.
Bom, olá a todos. Sobre essa temática da responsabilidade do STJ, o que a LGPD estabelece é que o controlador, né, os agentes de tratamento, tem uma série de responsabilidades sobre não só a captura, não só o armazenamento, mas todo o processo de tratamento de dados pessoais. E quando a LGPD estabelece os critérios do que seriam incidentes de segurança, ela traz de maneira muito clara que esses incidentes podem ser não apenas por conta de um vazamento de informações, mas também por uma falta de acesso a essas informações. Foi justamente o que aconteceu por parte de advogados e partes processuais também, quando a tentativa de acessar as suas informações processuais. É interessante a gente perceber também, no que diz respeito à responsabilidade do STJ, e isso antes de responder a sua pergunta, que essas informações, muitas delas se dão dentro de processos que tramitam em segredo de justiça. Isso a gente está falando de partes como pessoas físicas, mas a gente precisa lembrar que questões relativas à propriedade intelectual também no STJ podem tramitar em segredo de justiça por força de determinadas importâncias de ativos comerciais, de ativos empresariais, lembrando que bases de dados hoje são se não o maior ativo econômico de grandes empresas. Então, fica aqui essa primeira observação no sentido de a gente entender a importância dessas informações que não são só pessoais, né? Quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de aplicação de responsabilidade sobre a proteção dessas informações de pessoas físicas, sim. Mas existe um outro lado da moeda também que precisa ser considerado, sobre o qual a LGPD não se aplica necessariamente, se é uma outra protetiva processual, uma outra protetiva de direito material. Mas sobre a responsabilidade do STJ, o que eu quero trazer aqui é que essa não é uma resposta tão simples. A princípio, nós precisamos ainda desenvolver muito na doutrina, desenvolver muito essa conversa, esse debate sobre o grau de responsabilidade das instituições públicas no processo de coleta, tratamento de dados em geral, armazenamento, etc. Porque quando a gente percebe esse tipo de incidente, o que a gente acaba percebendo é que isso afeta não só o equilíbrio entre o público e o privado, que é extremamente relevante de se ponderar no primeiro momento, já que a gente já tem visto muitos especialistas comentando sobre esse tema. Eu faço aqui uma ressalva a um comentário trazido em uma coluna pelo próprio Carlos Afonso, diretor do ITS, em que ele apresenta que essa questão de que as informações, quando são repassadas para o poder público, existe uma recusa por parte de empresas, por parte de pessoas físicas e jurídicas, com argumento de vulnerabilidade quando da passada dessas informações. Ou seja, existe um senso comum na sociedade demonstrando que quando as informações são passadas para o setor público, existe uma maior vulnerabilidade, porque não há um cuidado tão grande com o processo de coleta, de tratamento de dados pessoais. Isso acende uma lanterna para a gente começar a perceber a importância de iniciarmos um debate em todas as instituições públicas. Isso não é exclusividade do STJ. Há levantamentos que demonstram também, de muitos dos atores que também estão conversando sobre esse tema, Instituto New Law e vários outros especialistas, a gente tem que muitos escritórios de advocacia já vêm sofrendo esse tipo de ataque e aplicando técnicas de governança, de boas práticas, não só na obediência à LGPD para se esquivar de multas, mas entendendo que a proteção de dados é extremamente relevante para a natureza do seu negócio. Mas não apenas isso, no mesmo dia do ataque do STJ, houve tentativas de outros ataques a outros tribunais, como, por exemplo, o TST e o próprio CNJ, e que não foram bem sucedidos. Por acaso, no STJ aconteceu por força dessa vulnerabilidade que a gente encontrou, no primeiro momento, de senhas desse administrador. Então, o que eu fiquei sabendo também nesse sentido é como o professor Ivar disse, a gente não tem a dimensão do vazamento. Então, para dizer o grau de responsabilidade, é sempre importante a gente perceber que só existe responsabilidade se houver dano. E para a gente entender o dano, a gente precisa entender a extensão do dano. E aí já é um debate sobre responsabilidade civil também, porque a LGPD não funciona sozinha. Então, para a gente tentar trabalhar essa temática, seria assim, eu entendo que o STJ, assim como toda e qualquer instituição pública, de fato, se posiciona enquanto um controlador de dados. É claro que, à luz da LGPD, o tratamento de dados, a lei só se aplica
para situações em que há tratamento de dados no Brasil e do Brasil com finalidade de obtenção, né, de transação de bens e serviços. Mas o setor público está carente ainda de uma normatização mais robusta que diga respeito à própria natureza dessa prestação de serviço público, e esse tem sido um debate mais acalorado, pode ser que ele acabe acendendo outras questões posteriormente. E sobre a NPD, já respondendo que entendo que não só o STJ, mas toda e qualquer instituição pública, de fato, tem responsabilidade em toda a cadeia de tratamento de dados, até porque se a gente parar para pensar, né, quem é que tem mais informação a respeito dos seus cidadãos que não o Estado, não é verdade? Então, pela autoridade nacional, uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte: a gente começou a perceber o esboço da autoridade nacional com a nomeação do corpo da diretoria, né? Então, a gente acabou de passar por uma sabatina, eles ainda estão se estruturando. Mas o que a LGPD estabelece como papel da NPD nesses processos, por exemplo, no artigo 46, ela diz que é justamente cabível à autoridade nacional perceber essa comunicação, receber a comunicação de vazamento por parte dos agentes de tratamento, e aqui eu entendo que o STJ seria um deles, e, além disso, recebendo essa informação, verificar a gravidade. Então, por hora, não acredito que a NPD tenha estrutura para receber esse tipo de notificação, uma vez que ainda precisa se debater muita coisa, até institucionalmente, sobre a forma como se deve interpretar incidentes de segurança, a forma como se vai entender boas práticas, o que são esses padrões técnicos que serão estabelecidos ou podem ser estabelecidos pela autoridade nacional. Como é que a NPD vai responder nesse processo? Então, assim, isso não tem a ver com as sanções ou a impossibilidade de sanções que vão vir só em 2021, não. Até porque responsabilidade civil é uma coisa e as sanções administrativas são outras, e que recaem sobre o poder público de uma maneira muito diferenciada em relação ao poder privado. Mas, por óbvio, eu entendo que seria um acender de luzes, né, de atenção para a importância da autoridade nacional, e que talvez seria um momento em que, se tivéssemos não passado por aquela hercúlea tarefa de colocar a LGPD em vigor por tanto tempo que nós passamos, talvez nós já tivéssemos estruturados para o recebimento de um ataque dessa magnitude. Mas não acredito que isso invalide em nada a participação da autoridade nacional. Eu só acredito que precisamos ainda pensar muitas questões antes dessa participação mais ativa por parte dela, nesse caso específico. Obrigado. A nossa participação aqui a participação do especial do Recondo aqui precisa acabar. Agora o Recondo precisa sair, mas você quer deixar uma pergunta, Recondo, é isso? Eu quero fazer que nem baixinho quando entra na briga, chuta e sai correndo. É o seguinte, o que a Bianca mencionou me lembra um caso do Supremo Tribunal Federal sobre um assunto que não tem nada a ver com esse, mas era de uma empresa terceirizada que não cumpriu as suas obrigações trabalhistas com os funcionários terceirizados, e se discutia se o CNJ era responsável também por isso. Se ele tinha a obrigação de fiscalizar que os seus terceirizados estavam tendo os seus benefícios trabalhistas, seus direitos trabalhistas cumpridos ou não. Esses terceirizados no CNJ acabaram saindo com uma mão na frente e outra atrás, e aí o Supremo entendeu, obviamente, que o CNJ não era responsável. A minha dúvida, e essa é a pergunta que eu deixo, e agradecendo o convite de vocês novamente, será que esse ataque não vai fazer com que os tribunais tenham uma jurisprudência extremamente defensiva e dizendo o seguinte: olha, os tribunais não têm nada a ver com isso porque a gente não é culpado dessas coisas, se alguém invadiu o nosso sistema, a culpa não é nossa. Será que já não começamos, antes mesmo de os processos começarem a chegar, já não vai os tribunais, o judiciário como um todo, dizer: olha, a gente não é responsável por isso, sinto muito. E aí, meio que quem foi vítima vai correr para o hacker que está, sei lá, em outro país, e a gente nunca vai ver alguém responsabilizado efetivamente por isso. Essa é a pergunta que eu deixo. Iago, obrigado. Bianca, Kaline. Antes de ir, você vai pagar mais um pedágio, Recondo. Em 30 segundos, o quão assustado está o TSE com essa história? Ou objetivamente assustado com ataques, ou assustado com a repercussão? Olha, enquanto a gente estava falando aqui, eu estava pensando nisso por um detalhe.
Eu acho que o ataque ele acendeu a luz amarela para todo mundo, tanto que o próprio TSE informou imediatamente que tinha aumentado o seu nível de segurança. Sabe-se lá o que isso significa, se é realmente aumentar e ter um nível estruturado de segurança, mas enfim. E o outro ponto é o que gerou de fake news, ou o que gerou de ameaça via fake news. Mas aí tem um detalhe que eu chamaria a atenção, a gente conversou disso num dos episódios do Sem Precedentes, sobre a diferença que existe entre o que aconteceu nos Estados Unidos, com toda aquela máquina de desinformação dizendo que votos foram postados pelo correio de forma falsa, etc., etc., coisa que nos Estados Unidos não tem um tribunal que coordena as eleições, no Brasil temos uma autoridade que coordena as eleições, e mais, quem vai ser o presidente nas eleições, quem vai ser o presidente do TSE nas eleições de 2022? Por uma coincidência, o relator do inquérito das fake news. Ou seja, Alexandre de Moraes vai ter à sua mão um grau de informação sobre a proliferação de fake news e a máquina de fake news e de ataques às instituições, que pode dar a ele um pouco mais de estrutura também institucional para lidar com esse tipo de ataque. No dia em que isso apareceu, e no dia que a eleição americana estava gerando no seu mais alto grau a quantidade de fake news, eu mesmo mandei para o ministro Alexandre de Moraes dizendo: o senhor vai se divertir em 2022, né? Aí ele falou: vai ser emocionante. É isso que a gente vai ver, muito provavelmente tendo que lidar com essa campanha de fake news, com esse ataque ao STJ pode servir de argumento para dizer que tudo é vulnerável, mas a gente vai ter, por essa coincidência, Alexandre de Moraes, que é o xerifão do inquérito das fake news, como o presidente do TSE. Isso pode ser interessante. Acho que isso vai ser interessante. Muito obrigado, Recondo, pela participação. Vamos distribuir a sua pergunta para o Ivar sobre... e depois vamos discutir aqui, na sua ausência, pelas costas, as suas observações sobre o TSE. Muito obrigado. Ouvirei depois. Tchau, gente. Bons precedentes amanhã. Obrigado. Bom, agora que ele já saiu, falar foi uma pergunta totalmente irrelevante. É uma pergunta muito boa, uma preocupação, acho muito razoável, né, do Recondo, que está ligada à coerência das decisões judiciais. Então, da maneira como compreendi, né, a preocupação dele é se os tribunais, ao avaliarem uma potencial responsabilidade dentro da LGPD do STJ, se consideram que se abrem a porta, né, em uma decisão, entendem que contra uma empresa ou contra outro órgão público, entendem que há, sim, responsabilidade num caso assim. Então, quando um órgão do judiciário estiver, digamos assim, no banco dos réus, essa coerência exigiria que a mesma decisão se aplicasse. Mas eu não tenho essa preocupação que o Recondo tem, porque eu não acho que o nosso judiciário, especialmente os nossos tribunais superiores, se preocupem tanto assim com coerência. Eu acho bem mais provável, na verdade, que tomasse uma decisão que vai para um lado e adota um determinado entendimento quando se trata de empresa, um outro entendimento quando se trata de órgão do Poder Executivo, e aí, quando se tratasse de órgão, se sentissem, inclusive, livres para optar por uma posição mais restritiva, né, mais rigorosa, quando quem pisou na bola em respeito à proteção de dados é uma empresa privada ou um órgão do Poder Executivo, e depois, se o caso envolvesse uma eventual irresponsabilidade de um órgão do Poder Judiciário, simplesmente adotaria um entendimento diferente, falando que aquele caso é uma exceção, por A ou B. Então, eu acho que é muito razoável a preocupação do Recondo, mas ela presume que o nosso judiciário preza pela coerência. Eu não vejo isso acontecendo no dia a dia. Aline, uma dúvida que me parece, pensando agora aí nos advogados e nas partes de processos que estão no STJ, e o STJ é a segunda corte do país em número de processos, perdendo não para o Supremo, mas para o TJ de São Paulo, não é, Ivar? Então, são muitos processos, são muitas partes, são muitos advogados. Da forma como esse ataque foi feito, com criptografia, com ransomware, o quanto essas pessoas podem estar seguras que os seus dados, os dados, muitas vezes, inclusive sigilosos, que estão nos processos, não estão na mão da pessoa que atacou o tribunal? A resposta é não estão seguras, não podem ficar seguras de que, porque eles têm a chave dessa encriptação. E
apesar de... Mas foi feito um upload deste arquivo para esse pessoal? Não entendi? Mas essas pessoas, foi feito um upload desses arquivos, então essas pessoas têm um acesso físico a esse arquivo? Sim, sim. Para eles conseguirem fazer essa encriptação e fechar no armário, por terem a chave também para acessar qualquer coisa, eles pegam a chave deles e acessam e conseguem ter informação das pessoas. Então, as pessoas depende do que eles quiserem fazer com isso. Eu não sei se já foi removido o acesso deles a esses dados, mas ainda assim eles têm acesso. Desculpa, Kaline, eu acho que pode nos ajudar aqui com uma questão técnica que talvez especialmente para o público jurídico, né, formação jurídica como eu, talvez isso não fique tão claro, tu pode nos ajudar, que diz respeito a essa questão do upload, né? Eu acho que a preocupação do Iago para poder envelopar, digamos assim, esses arquivos com a criptografia, a pessoa que realizou o ataque teria que primeiro transferir esses arquivos dos servidores, máquinas virtuais, máquinas físicas do STJ para a sua própria máquina, encriptografar esses arquivos e aí transferi-los de volta. Eu entendo que isso não é necessário, que ela poderia fazer criptografar esses arquivos mesmo sem ter transferido primeiro eles para a sua própria máquina. Ela poderia fazer isso tudo localmente na própria máquina ou servidor do STJ. É isso? Sim, sim. Sim, eles conseguem mandar, tendo acesso de administrador, fazer a criptografia nas próprias máquinas, como o exemplo simples seria entrar no teu computador e mudarem todos os teus documentos para a letra A. E aí eles não precisam ter todos os documentos para eles, mas eles poderiam. O que seria menos custoso deles fazerem e para ter alguma vantagem seria aleatoriamente pegar alguns documentos, para fazer upload somente de alguns, copiar só alguns documentos para trazer para eles. Porque esse processo também de copiar tudo que está num sistema para si é custoso e poderia demorar mais e comprometer a operação. Não que eu esteja pensando em fazer isso. Brincadeira. Então, isso é importante também. Você já disse que tem acesso a alguns dados lá, eu imagino que seja por API. Não seja de outra forma. Só acesso e faz. Isso é um detalhe técnico, acho que é importante também, né? O tempo que o grupo responsável pelo ataque levaria para transferir uma cópia desses arquivos para a sua própria máquina é muito maior do que o tempo necessário para deixar esses arquivos sob a posse do STJ, porém criptografá-los. Esse segundo cenário exige muito menos tempo. Não impedindo que, randomicamente, ou com algum tipo de seleção, alguns arquivos tenham sido passados. Perfeito. Não é uma questão de fé neste momento. Sim, é uma questão de confiar que eles não desperdiçariam tanto tempo copiando tudo para si antes de criptografar. Acho que o objetivo seria só mostrar que eles conseguem fazer isso, no mínimo. Conseguem mexer na base de dados. É uma demonstração de domínio sobre aqueles arquivos. Não importa se aquele arquivo se é um arquivo que está na máquina do STJ ou se é um arquivo que foi transferido para a máquina do atacante, digamos assim. O que importa é que há domínio sobre o arquivo. O fato de existir domínio sobre o arquivo abre as portas para todas as repercussões jurídicas que a Bianca tinha falado, né? E agora, com essa virtualização que a pandemia acelerou em todos os campos, eu imagino que não só os tribunais, mas as empresas, todos estão mais vulneráveis a isso, né? Porque eles não conseguiram nem ter a sessão, porque a própria sessão se dá do ponto de vista virtual, não é? Bianca, dentro desse cenário, qual você acha que tem que ser, do ponto de vista das empresas, em geral, e dos escritórios de advocacia em particular, os cuidados que esse exemplo tem que inspirar? Bom, eu acredito que esse exemplo, como você mesmo trouxe, tem um caráter muito pedagógico para os escritórios de advocacia. Eu digo porque é necessário a gente pensar na qualidade das soluções de infraestrutura, no primeiro momento, né? Rede, código também, por que não, né? Kaline vai saber falar sobre isso até de uma maneira muito mais robusta, muito mais técnica do que eu, mas eu acredito que, a grosso modo, falando como uma professora de Direito e Tecnologia também, profissional, essas soluções de infraestrutura no primeiro momento,
essa questão da rotina de atualização, né, de acompanhamento por uma equipe especializada, interna ou contratada, dos sistemas de segurança, que na LGPD se entende por boas práticas, como uma prática passível de você aplicar um grau maior de segurança a todo aquele processo de atendência, né, de atendimento à LGPD. A gente pode também pensar que depende muito da estrutura do escritório de advocacia, se a gente parar para pensar, e de empresas em geral. Muitas empresas têm uma estrutura que permite essa estruturação de uma equipe multidisciplinar, por exemplo, para fazer esse acompanhamento periódico. Grandes empresas como, por exemplo, a Google, né, para dar o exemplo mais esdrúxulo possível, para dar um grau de distanciamento ainda maior em questões de poder econômico e de detenção de banco de dados, empresas como elas detêm uma equipe que ela própria testa o próprio sistema constantemente, além de oferecer prêmios para que outras pessoas, reconhecendo vulnerabilidades nos seus sistemas, consigam, né, trazer maiores soluções. E eu até falaria um pouco sobre essa questão do hacker, né? A gente está falando do ataque hacker, né? Mas a questão do hacker acaba sendo um pouco esvaziada quando a gente entende que isso é muito menos uma nomenclatura de uma atitude criminosa e mais a gente entender que essas vulnerabilidades da ferramenta vão sempre depender de como cada um desses detentores dessa compreensão dessa linguagem computacional vão conduzir essas esferas. Então, por exemplo, a Kaline, entendo eu, poderia ser uma hacker em potencial. Ela falou, não que eu faria isso, né? Fez essa brincadeira. Mas qualquer desenvolvedor programador, a depender do seu conhecimento, muitas vezes até de segurança da informação, pode encontrar vulnerabilidade em sites, né? Então, lado positivo, e recebendo essa contrapartida, como esse exemplo da Google que eu dei, pode ser bastante positivo. Isso é diferente do que a gente entende pela criminalização, o lado negativo, né? Essa tentativa de obtenção de uma contrapartida financeira em virtude de um ato ilícito, né? Que é o que o pessoal chama de black hat, né? Que é o chapéu preto. Então, assim, são dois exemplos que eu trago. A questão da contratação de parceiros, caso você não tenha uma estrutura robusta como a Google, você pode fazer uma contratação, uma prestação de serviço para aferição constante de que se essas técnicas de segurança da informação, esses padrões técnicos, de fato. Uma dúvida em cima disso, pensando nas empresas. A gente sabe que o STJ foi atacado, a gente tem informações de que o Detran de Brasília também foi atacado, de que houve tentativas, e parece que algum nível de sucesso em ataque ao DataSUS, e a gente sabe disso porque são órgãos públicos. Uma empresa que tenha sido atacada, ela tem a obrigação de informar a ANPD, ela tem a obrigação de informar aos seus usuários que os dados deles estão em perigo, que houve um ataque ransomware. Como funciona isso? Porque, aparentemente, a ideia que dá é que, meu Deus, o serviço público está sob ataque e talvez as empresas estejam protegidas. É isso que está acontecendo ou talvez as empresas não estejam contando? Elas têm a obrigação de contar? Pois é. O que o artigo 48 da LGPD traz é que o controlador, não diz sobre o setor público e privado, o controlador em geral, e o controlador, relembrando, é a pessoa que tem poder de tomada de decisão sobre todo o processo de tratamento, ele tem o dever, né, deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular, claro que depende da determinação ou indeterminação dos sujeitos envolvidos, mas dentro das possibilidades de informar também ao titular, a ocorrência de incidentes de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, a partir da leitura do artigo 48, a gente pode entender que existe essa obrigatoriedade para toda e qualquer empresa, toda e qualquer instituição, seja de natureza pública ou privada, e também entender que esse processo também vai precisar de um olhar mais apurado da autoridade nacional, das suas diretivas internas sobre como conduzir esses procedimentos. Porque, como você mesmo mencionou, se você é uma empresa que tem um vazamento de dados, como você deu o exemplo do Detran Brasília, DataSUS, mas no setor privado, teve no Marriott, teve a British Airways, não só no Brasil, como no exterior, tem o tempo todo. E estou falando de milhões de afetados em um número que nós não podemos codificar, assim, um número indeterminado de potenciais violações. Então, quando a gente fala desse processo todo, o que a gente tem é que não é interessante para a empresa justamente trazer a público. É por isso que a LGPD vem no sentido de, aplicando-se com mais força para o setor privado, trazer
essa força, essa carga obrigatória. Caso contrário, vai se incidir em sanções, porque não se adotaram boas práticas no que diz respeito à condução desses processos. E falando das sanções, a gente tem que falar a multa de 50 milhões por infração. Essa não é a única. A gente está falando de possibilidades de bloqueio de informações. Se a gente pensar que a natureza das atividades, muitas empresas se dá com acesso a banco de dados, a interrupção temporária ou não ao acesso a esse banco de dados pode causar um super prejuízo, ou até a própria obrigatoriedade da eliminação completa, caso não se afeira por parte da autoridade nacional, mais uma vez trazendo ela, né? Caso a autoridade nacional não perceba que exista uma condução minimamente compatível com os princípios da LGPD, porque lembrando que a LGPD não é só sanção, a LGPD também, para cumpri-la, tem que obedecer os direitos dos titulares, tem que atender os princípios da LGPD, então é um pouco mais complexo. Respondendo a sua pergunta, por força do artigo 48, a gente já consegue sanar essa questão. E finalizando também a questão de que como poderia ser evitado, treinamento dos funcionários. A LGPD traz muito isso. Você vê, a gente fala muito de ransomware, né? E o quão sofisticado ou não foi o ataque. Um primeiro momento foi dotado de um grau de sofisticação mínimo, que foi simplesmente a obtenção do acesso, né, uma conta de administrador do sistema e tentativa de senha, pela prática do phishing, que você mesmo trouxe. E depois, a encriptação, ou a criptografar, o ato de criptografar, foi de fato sim, mais complexo que se aplicou por essa prática do ransomware. Então, assim, o treinamento dos funcionários é extremamente essencial. A gente pensa que muitas das vezes grandes vazamentos se dão por força, né, de uma aplicação robusta tecnológica por parte de um hacker que tem um conhecimento técnico extremamente sofisticado, e no fim das contas a gente deixa de lado a importância de uma cultura de dados dentro das empresas, dentro das organizações públicas, e o treinamento adequado desse pessoal para que justamente essas práticas mais simples e vulneráveis não aconteçam. Eu estava pensando sobre isso e, se me permite, o incentivo de você acessar e encriptar, porque se escuta muito de casos onde as pessoas conseguem ter acesso a um site e a dados e chegam para a empresa ou para o local e falam: eu consegui fazer isso de uma forma não criminal, de uma forma não invasiva, e se oferecem, por exemplo, uma oportunidade de emprego, quase. É quase uma maneira de: eu achei uma brecha, me contrate, eu sou bom o suficiente para fechar a tua brecha. Mas no caso onde eu sinto que o que diferencia aqui é que eles tiveram acesso, obviamente, de uma forma ilegal, de forma maliciosa, por dentro. Não haveria outra forma, porque se fosse algo de eu, uma pessoa normal, consigo acessar o seu site e ver isso, muda bastante o tom. Eu acredito que mude o tom também desse tipo de ataque. A gente não pode descartar nesse momento que teve um papel muito importante de erro humano no acesso a essa senha que, né, potencialmente era de uma conta com privilégio de administrador, né? E o acesso a essa senha pode ter sido resultado de erro humano. Se isso for o ponto de partida, é como a Karine está falando, né? O mérito, né, sob o ponto de vista da pessoa que encontrou a vulnerabilidade. Talvez nem houvesse uma vulnerabilidade técnica, foi via um erro humano. Mas os sistemas têm que ser, de alguma forma, invulneráveis à estupidez, né? Porque a estupidez vai acontecer, o descuido vai acontecer, não é? Tem muita coisa aqui para falar, mas eu vou tentar focar agora na consequência disso, daquilo que a gente tinha perguntado para o Recondo, que eu perguntei para o Recondo antes de ele sair. A consequência disso para um sistema que é muito mais próximo desse sistema que a Kaline conversou, que talvez entre os órgãos do judiciário brasileiro seja aquele que está mais próximo dessa cultura de se colocar para teste, de tentar ser atacado, de fazer testes iterativos de segurança, que é o TSE. O TSE, aí, pelo menos desde 1994, com algumas urnas, que tem essa função também administrativa de fazer a gestão da eleição, tem colocado as urnas e todo o sistema à prova de hackers em testes e usa essas provas para melhorar o próprio sistema. E agora, com a nossa eleição se aproximando e com todo esse
legado e esse trend da eleição americana de discurso contra a inviolabilidade e a confiabilidade do sistema eleitoral. Você acha, Ivar, como você vê o TSE dentro disso? O TSE, dada essa cultura interativa antes, essa cultura de abertura mais para ter um diálogo com a área de tecnologia, mesmo fora dos tribunais, ele está mais seguro, ele tem mais confiabilidade. O quanto isso pode ser um alerta, um ataque desse pode ser um alerta objetivo para vulnerabilidades do TSE, e o quanto isso pode, por outro lado, ser um combustível não objetivo, mas um combustível subjetivo para os discursos, para as fake news, para a desinformação em relação às eleições. Eu acho que em tempos de tanta em tempos de tanta desinformação, a gente tem que bater a tecla, inclusive nesse tipo de questão, nessas perguntas, mesmo quando elas não são simples, né? Porque a gente pode imaginar que algo parecido com o que já aconteceu em 2018 aqui, com o que aconteceu agora nas eleições americanas, vai acontecer nas nossas eleições desse ano, né, de pessoas, de grupos tentando minar a confiança, propositalmente minar a confiança das pessoas no processo eleitoral. É possível que isso comece a acontecer cada vez mais agora, nas próximas semanas aqui no Brasil. Então é importante tratar dessas questões, e acho que um primeiro elemento que, né, as pessoas muitas vezes subestimam, não percebem, não têm a noção, né, é que tem um ponto aqui que a Kaline já tinha falado, né, o fato de a pessoa eventualmente conseguir acesso, né, ilegal, por meio de uma vulnerabilidade do sistema, a uma parte do sistema de um órgão público de uma empresa, não significa automaticamente que essa pessoa agora pode fazer o que ela quiser e tem controle sobre todo e qualquer outro sistema dessa mesma empresa ou desse mesmo órgão público. Então, das informações que a gente tem agora, é algo similar aconteceu no caso do STJ. Houve acesso e foi objeto de ransomware, né, de sequestro, digamos assim, alguns elementos da estrutura do tribunal, mas não todos. E é importante, por exemplo, uma separação que possivelmente foi feita, né, nesse ataque entre, por exemplo, dados de contatos pessoais, e-mails até, dos servidores e servidores do tribunal. Isso é uma coisa dentro do sistema do tribunal, dentro desse quadro maior de todos os subsistemas que o tribunal administra. E tem uma outra parte que é os dados sobre os processos, e é possível que esses dados sobre o processo sequer tenham sido acessados. A gente não sabe ainda, mas o ponto não é automático. Dentro do TSE, vale a mesma coisa. O TSE ele tem várias funções e ele tem vários subsistemas. O TSE tem uma função judicial, onde o sistema para gestão de processos judiciais ele é razoavelmente similar ao sistema do STJ. Talvez até pudesse ter o mesmo nível de vulnerabilidade a um ataque parecido que o sistema do STJ. O TSE também tem o seu próprio subsistema de gestão dos dados e contatos de servidores e servidoras, dos e-mails profissionais, corporativos de servidores e servidoras. Nesse aspecto, é um sistema que talvez esteja mais ou menos com a vulnerabilidade parecida com o sistema similar do STJ. Mas algo muito diferente é os sistemas do TSE na sua atuação como, né, como o Iago falou, como quem administra as eleições, e especialmente os sistemas das urnas. E aí eu acho importante deixar claro, eu queria, se eu falar uma grande besteira aqui, a Kaline pode me corrigir também, do ponto de vista técnico, mas esse tipo de ataque que foi feito para esse tipo de dado no STJ, ele não apresenta nenhum risco para, seja a revelação da identidade de quem votou em quem nas nossas eleições, via urna eletrônica. Então, não apresenta absolutamente nenhum risco esse tipo de ataque. E também não apresenta absolutamente nenhum risco para algo diferente, que é fraudar o resultado das eleições via o sistema da urna. Então, ainda que, eu acho que é importante falar, ainda que houvesse um ataque de sucesso similar a esse que o STJ sofreu, porém ao TSE, ainda que isso acontecesse, a nossa eleição estaria totalmente invulnerável a esse tipo específico de ataque. Exatamente. Quando a gente mencionou sobre chaves também, isso entra em lugar aqui quando a gente está falando de urnas. Porque o TSE tem uma outra chave de encriptografia
para proteger esses votos e esses resultados. Digamos que, da mesma forma que no STJ, conseguiram acesso a essas informações. As informações dos votos estão encriptadas em uma outra chave que eles não conhecem, ninguém conhece. Não vai ser tentativa e erro que vai desencriptar essa informação de voto. Então, o ataque pararia aí, pararia em uma chave que ninguém consegue ler. Então, indo para o caso extremo, onde chegaria até informações de... isso é informação de um voto, pararia aí. Não teria muito o que se fazer. E a invasão de uma urna, o compartimento é o próprio fato de ela ser offline, né? Você conseguir invadir uma urna, você não vai... ela está compartimentada pelo fato de ser offline, não é? E é interessante a gente perceber, não é, que esse discurso contra a confiabilidade das eleições subiu na última semana, tem subido ano a ano, mas a eleição americana fez com que subisse esse discurso aqui, né, até com pedidos para que o nosso voto aqui seja impresso, porque houve, supostamente, irregularidades em uma eleição que é basicamente um voto impresso. Né? Então, o canal de comunicação de ter havido um problema, supostamente um problema em outro país que usa um sistema, enfim, que tem voto impresso, voto eletrônico, voto por sistema óptico, voto por apertar botão, enfim, você tem 50 sistemas diferentes de votação, até mais, né, porque Porto Rico e tal vota, dezenas de sistemas diferentes, e você tem que dizer, não, então, como houve esse problema lá no impresso, a gente tem que fazer aqui, porque aí, obviamente, você tem problemas na totalização e tudo isso é eletrônico, e são problemas que podem vir de qualquer forma. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, e eu vou fazer uma proibição na resposta prévia. A proibição da resposta é a seguinte: a resposta não pode ser tem que fazer um curso no CTS, na FGV Direito Rio. Não que não devam fazer, mas para essa questão a resposta não deve ser essa. Como os escritórios e os profissionais de direito podem se preparar para uma situação dessa? Porque o quadro que a Bianca pintou foi um quadro que talvez muitos escritórios não estejam vendo, ou talvez alguns estejam vendo, e nem grandes, alguns que são focados, que tem alguma pessoa que entenda mais disso, mas existe aí um grau de responsabilização novo sobre os escritórios de advocacia na gestão dos dados dos seus clientes, e muitas vezes dados sensíveis, muitas vezes dados sob segredo de justiça. Como se preparar para isso, além de fazer os cursos do CTS, da FGV Direito Rio? Sou eu que começo? Não sei. Pode começar, Bianca. Tirou uma ferramenta poderosíssima, vou passar para as segundas opções, portanto... Não, exatamente. Bom... Eu quero tornar a pergunta mais desafiadora. Não, extremamente desafiador. O que eu posso dizer é o seguinte: eu gosto de trazer frases de pessoas que falam coisas que eu entendo brilhantes para repensar processos. Desculpa te interromper. Eu queria pensar no profissional e no escritório, nesses dois casos. O que fazer? No profissional, você diz em que sentido? No advogado, como se preparar para isso, e nos escritórios, como se tá. preparar para isso. Entendi. Bom, vou parafrasear uma pessoa que não é advogada, mas que tem vendido um livro fantástico, que é americana, que é a Shonda Rhimes, criadora de SES, Grey's Anatomy. Ela escreveu um livro e ela disse o seguinte, que me marcou: quanto menos experiência eu tenho sobre um assunto, mais eu sei sobre ele. Então, fechando esses parênteses, eu vou começar para falar sobre essa questão do que pode ser feito. Escritórios que oferecem serviços de compliance e de proteção de dados não tem só a faculdade, por uma questão de mercado. Eles têm o dever de fazer uma muito bem estruturada adequação à LGPD nos termos que precisam ser feitos dentro das políticas de governança e boas práticas em atendimento à lei também. E eu falo isso porque não é surpreendente que você perceba muitos dos escritórios de advocacia não atenderem com afinco e com a responsabilidade que deveriam, principalmente considerando o que eu falei como a hercúlea
caminhada para a entrada em vigor da LGPD, muitos estavam esperando a estruturação da autoridade nacional para começar, porque todos sabiam que sem a autoridade nacional não tinha o enforcement com a força com que deveria para sanar uma série de questões, sem considerar, pelo óbvio, que as questões relativas à responsabilidade dos agentes de tratamento ainda estavam funcionando. Mas, a despeito disso, a entrada em vigor da LGPD está muito recente e a gente ainda assim está dentro de um quadro em que grandes escritórios, pequenos, médios e grandes escritórios ainda não se encontram adequados à LGPD. A primeira coisa que eu posso fazer, no primeiro sentido, é indicar uma força-tarefa para que essa questão, de fato, seja sanada internamente, né? E a segunda, no que diz respeito ao profissional, vou falar depois sobre isso, mas sobre o profissional pessoa física, o que eu posso sugerir é o estudo, pode não ser por curso, mas minimamente buscar informações. Se você se mantiver, né, como eu posso dizer, informado sobre a conjuntura de como está o mercado jurídico, certamente não vai se esquivar, não vai se escusar de ingressar na área de proteção de dados com a responsabilidade que deveria. Não precisa ser um especialista, né? Mas, de fato, é um tema de primeira ordem que precisa estar no dia a dia das atividades do escritório. Entender principalmente quais são as obrigações à luz da LGPD no exercício profissional, seja dentro ou fora do escritório, seja como pessoa física, seja institucionalmente. Compreendendo quais são as responsabilidades, você vai saber exatamente para onde apontar. Principalmente questões relativas às questões de segurança da informação. A gente está agora diante de um data breach, né? Como é que eu posso chamar, gente? De uma vulnerabilidade de ferramenta que potencialmente pode virar um vazamento com publicização de informações, que é justamente o pesadelo de toda qualquer pessoa. Nós estamos apreensivos com a STJ, porque não sabemos ao certo qual é a dimensão desse vazamento e as consequências posteriores sobre esse poder que esse hacker, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas de toda forma, por uma questão de senso comum vou usar, que o hacker pode fazer com essas informações a posteriori. Quando? Não sabemos, né? O mesmo pode acontecer com informações privadas. Então, por hora, assim, faço essa primeira sugestão aí, curta, mas informação, pontuar exatamente quais são as responsabilidades, cumpri-las dentro da sua atividade profissional e, como escritório de advocacia, sugerir que os escritórios façam o seu dever de casa, que já deveria ter sido feito há 2 anos atrás, quando do processo de vacatio legis da lei, né? Isso é realmente uma coisa que me impressiona até os dias atuais. E as suas dicas, Ivar? Acho que uma primeira dica é saber separar preocupações com compliance da LGPD e proteção de dados pessoais de preocupações necessárias e cuidados necessários que dizem respeito a outros aspectos de segurança, de cibersegurança, segurança tecnológica. Eu posso estar muito bem preparado e ter cuidado já o aspecto da proteção de dados pessoais que eu, o escritório, controlo e não necessariamente eu pensei em todos os outros aspectos ainda restantes ligados à segurança da informação contra ataques. Eu acho que para grandes escritórios fica cada vez mais evidente, né, um cenário que é muito diferente do cenário de 10 anos atrás, que para grandes escritórios, cada vez menos esse setor e as decisões e as capacidades das equipes até de segurança da informação podem ser totalmente terceirizadas. Para grandes escritórios, isso começa a ser cada vez mais uma área que não pode ser terceirizada, uma área que o escritório precisa contar com pessoas exclusivamente dedicadas àquela tarefa. A própria terceirização embute compartilhamento e outras vulnerabilidades e outras obrigações, né? Exato. Então, eu não estou falando para todo e qualquer escritório, claro, né? O escritório tem 2 ou 3 advogadas e advogados, não é o caso, mas a gente tem escritórios com centenas de advogados e advogados no país. E aí, essa pergunta tem que ser realmente feita. E por último, uma outra dica que diz respeito a quem pode, ao perfil das pessoas tomando as decisões. Quer dizer, sócios e sócias de escritórios hoje não podem mais se dar ao luxo de simplesmente
contratar alguém que tenha expertise, então, em segurança da informação, e aí dizer, se vira aí, toma as decisões. Não dá. Porque toda e qualquer decisão vai envolver um trade-off. Vai envolver um trade-off entre custo, entre investimento, entre quão rigorosas vão ser essas medidas, que vai gerar algum tipo de impacto negativo, né, no que as pessoas conseguem fazer dentro do escritório. E toda decisão envolve um trade-off também que está olhando para e fazendo avaliações sobre risco e risco jurídico. E, portanto, esse conjunto de decisões não pode ser feito sem o input constante e real, né, dos sócios e sócias. Isso é um outro aspecto de terceirizar. Eu posso, né, contratar uma equipe que está trabalhando dentro do escritório para fazer isso, mas deixar ela, né, essa equipe e as pessoas lá tomando as decisões meio que sozinhas. A área meio no tema de segurança da informação dentro do escritório, ela não pode mais agir, tomar decisões que não tenham qualquer input substancial dos sócios e sócias do escritório. Aline? Como os escritórios podem se proteger? Eu acho que eu acho que vai ser meio duro, mas levar a sério a questão de segurança. Eu sei que talvez pareça seja meio simplório dizer isso, mas isso é tão importante quanto você se dispor, no caso da STJ, você julgar um caso, sabe? Garantir que as pessoas envolvidas vão estar, no mínimo, em um sistema de informação seguro, sabe? Levar isso a sério. E também o que a Bianca falou sobre informação. Informação é tudo, sabe? Quando eu li as matérias sobre a divulgação do ataque, eu até comentei com vocês antes, eu vi os comentários das pessoas e fazendo o comparativo com as urnas e fazendo comparações do tipo, e é por isso que a gente tem que votar no papel, sabe? Essas informações precisam ser divulgadas, debatidas, repensadas, debatidas de novo e estressadas com quem está se envolvendo com isso, com quem está tendo acesso a essas informações. Porque pode ter consequências bem, bem sérias, sabe? Ter acesso a essas informações. Então, acredito que o conselho é levar isso a sério. Tome um tempinho aí de tentar entender, pelo menos, o que está acontecendo e não deixe só para a pessoa do TI te explicar o que está acontecendo, sabe? Os escritórios têm que saber de verdade, porque isso, em última instância, faz parte do que eles estão fazendo. É interessante, isso faz parte do que eles estão fazendo, né? No sentido de que isso não é apenas uma coisa meio, muitas vezes é fim, né? A confidencialidade cliente-advogado depende disso, é o centro. No caso do TSE, a guarda dos dados, de dados sigilosos, a confiança no sistema jurídico, a confiança no sistema eleitoral, que é o fim da justiça, de confiar na justiça, está dentro disso, né? A ideia de que você pode simplesmente, né, ficar aí usando o nosso nome aqui, ficar no latim, no DataVene, não entender o Big Data, não entender, isso passou, né? A tecnologia não é só o meio, muitas vezes ela é o instrumento para o fim do que a gente faz, muitas vezes, seja do ponto de vista do escritório, seja do ponto de vista do sistema judicial e do sistema democrático. Eu fiz o veto ao CTS a olhar os cursos da FGV Direito Rio, apenas para fazer o pessoal pensar mais, tentar buscar os conceitos, mas vejam os cursos aí do CTS, da FGV Direito Rio. Que, não, fez bem, eu odeio jabá, está certo, está certo. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sou apresentador e aí eu tenho a taxa de merchandising. Mas é isso. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Bianca Kremer, a Kaline Santos, in memoriam a participação do Recondo e, como sempre, a co-apresentação aqui do Ivar Hartmann. Este é o Big Data Vene, o podcast sobre direito e tecnologia do Jota e CTS da FGV Direito Rio. Você que chegou até aqui, pode nos seguir no YouTube, pode nos seguir na plataforma de podcast que você estiver nos ouvindo. Tudo bem? Um abraço a todos, muito obrigado, até o próximo.